Boa tarde, gente. Tudo bem? Aqui é o Vitor de novo apresentando para vocês. Eu vou estar iniciando agora a nossa segunda aula sobre o tema cabeça e pescoço aqui no Quarentanato, certo? Antes de começar, gente, eu tenho dois avisos bem importantes. O primeiro, vocês devem ter visto na nossa página, que a equipe do Quarentanato, junto com a Liga Acadêmica de Neurociências, Liga Acadêmica de Multiprofissionalidade no Atendimento Hospitalar, estão divulgando o evento do primeiro Congresso online de Neurociências do Triângulo Mineiro. Eu acabei de enviar o link aqui no chat para vocês. Vamos enviar o link novamente ao longo da live, no intervalo, no final. Para vocês sempre terem acesso a um evento muito importante. A gente conta com a participação de todo mundo lá, certo? Agora, o segundo aviso, gente, esse é um pouquinho mais pessoal entre nós aqui, do projeto em específico, é que é o seguinte, como a gente já havia divulgado em outro cronograma, estávamos planejando de encerrar o Quarentanato com os próximos dois temas, que seriam duas aulas sobre membro superior e duas aulas sobre membros inferiores. Entretanto, nós do Quarentanato estávamos discutindo, pois havia proposta também de estar ofertando para vocês mais dois temas, cada um com duas aulas, sendo os temas sistema digestório e sistema geniturinário. E a gente discutiu um pouco, e a gente achou que vai ser melhor deixar para vocês decidirem. Então, no formulário de hoje, no feedback, no final da live, a gente vai divulgar para vocês o link, né? E lá no formulário de feedback vocês podem optar por quando, se a gente encerra, de fato, nosso projeto com os temas de membros inferiores e superiores, ou então, se vocês gostariam de estar tendo esse tema de sistema digestório e sistema geniturinário. Então, está dando para vocês o poder de decisão sobre essa questão. Tudo certo? Pois bem, então, vamos começar nossa aula de hoje. Primeiro, o índice, para vocês darem uma olhadinha rapidinho, nossos temas de hoje. Como vocês podem ver, a gente vai começar com órbita, e a gente vai dar órbita, orelha, cavidade nasal, cavidade oral, linfonodos, nervos cranianos, e vamos encerrar cabeça e pescoço com plexo cervical. Esses são os temas previstos da aula de hoje. Então, bora começar? Pois bem, gente, eu vou estar explicando para vocês um pouquinho essa parte de órbita, certo? E quando a gente fala de órbita, vamos direto para a verdadeira estrela dessa região do corpo, né? Vamos falar direto do olho. Nesse primeiro slide aqui, gente, vocês conseguem ver uma coisa bem básica, que é a divisão das camadas do olho. Por quê? O olho tem camadas? O olho tem camadas. Ele tem camadas muito parecidas com as camadas do sistema nervoso central em relação à função e um pouquinho até de estrutura. Lógico que a estrutura celular é completamente diferente, mas a gente consegue fazer algumas analogias interessantes. Primeira, a região mais externa do olho é a chamada esclera. Muito lembrando a dura mater, é uma região extremamente fibrosa, extremamente densa, né? Em que ela vai estar ajudando a proteger o olho, dando a formação do olho. Ela tem muito pouca vasculatura e você consegue identificar ela muito rapidamente como a região branca do olho, sabe? Aquela região branca, que é o que a gente mais relaciona com o olho, é a região da esclera. Abaixo da esclera, a gente tem a chamada corióide. Corióide é onde a maior parte dos vasos do nosso olho estão presentes. Então, é uma camada bem fininha, lembrando bastante a aracnoide, que ela tem toda a vasculatura bem delicada. E por último, a gente tem, eu não gosto de usar muito esse termo, mas é a melhor forma que eu consigo falar, a região mais importante do olho. É a região do olho que tem a maior parte da sua função, que é a coisa que a gente mais relaciona com o olho, que é a retina. A retina é a região do olho que vai estar recebendo o estímulo luminoso e vai transformar ele em estímulo nervoso. Uma região com uma arquitetura extremamente peculiar. Elas são 10 camadas de células trabalhando em conjunto para estar trabalhando todas as informações de olho, como da imagem, como cor, movimento, tom de luz, tudo isso forma
tudo aí é decodificado e transformado em impulso nervoso na região da retina. Então, ela é extremamente importante quando a gente está falando de captação da imagem. Pois bem, temos falado dessa parte mais básica, vamos falar um pouquinho agora de umas regiões mais específicas do olho que são essenciais para a sua função. Já no próximo slide, a gente tem aqui uma bela imagem do néter que retrata bastante a porção anterior do olho. E vamos falar um pouquinho agora dessa região anterior, o que ela tem de especial? Pois bem, o que ela tem de especial é que vamos começar da parte mais externa para a parte mais interna. Vocês conseguem ver aí na lateral da imagem, bem no finzinho da imagem, vocês conseguem ver os tendões, os músculos que locomovem o olho. Vocês veem que eles se inserem praticamente direto sobre a esclera. Então a gente vai ter um controle bem direto do movimento do olho através desses músculos que eu vou abordar mais para frente. Agora, na esclera, como eu falei, a esclera na maior parte ela é opaca, ela é branca. A gente não consegue, se ela fosse totalmente opaca, a gente não estaria conseguindo fazer com que a luz atravessasse e chegasse até o fundo do olho, que é onde forma boa parte da imagem. Por isso, a gente tem essa região chamada córnea, que é a chamada região transparente da esclera. Essa região em que a luz vai conseguir transpassar com quase nenhuma refração para poder estar entrando no olho. Então, essa córnea, ela é a região essencial do olho que está permitindo a captação de imagem. Pois bem, abaixo da córnea, o que a gente tem? Abaixo da córnea, a gente tem a chamada íris. A íris é aquela região que forma o que a gente chama de cor do olho, né? A curiosidade, muita gente fica, de acordo com a estatística mundial, poucas pessoas no mundo têm olhos azuis. Mas, na verdade, quase todos nós temos olhos azuis. A diferença é que a maior parte de nós, por uma questão de adaptação à vista anterior, variabilidade genética, tudo isso, acaba crescendo uma série de camadas de melanina sobre essa região azul, que permite que o olho adquira as cores mais comuns que a gente tem hoje em dia, marrom, castanho, tudo isso. E atrás da íris? O que tem atrás da íris? Atrás da íris a gente tem a chamada lente ou cristalino, que é uma região celular, né? Muita gente não acaba achando que é uma estrutura acelular, mas não, é uma estrutura extremamente celularizada, tem várias camadas, várias regiões dela, né? Que está captando essa luz e está fazendo, através dos processos ópticos que a gente aprendeu na época do vestibular, cursinho, vai estar permitindo que a luz se reflita no interior do olho, fazendo com que uma estrutura que parece que tenha quilômetros de extensão, a gente consiga estar observando ela através dessa pequena entrada na íris, através do cristalino. Agora, outra concepção que a gente costuma ter um pouco errada é que o cristalino é uma estrutura fixa, imóvel, inalterável. A gente começa com o cristalino no momento da vida e ele não se altera de tamanho. Na verdade, a lente ela é uma estrutura capaz de ser comprimida e esticada, né? Por ser uma estrutura celular, orgânica ainda, ela tem essa capacidade de estar se alterando em tamanho e espessura, de acordo com a tensão que é aplicada a ela. Isso é porque a lente ela precisa disso para estar criando o foco, né, luminoso, para a gente poder estar enxergando. E como essa alteração é possível? Pois bem, essa alteração é possível porque tem essa série de filamentos extremamente delicados, extremamente finos, que são as chamadas fibras zonulares ou ligamento suspensor da lente. Essas fibras elas se conectam com a lente e vão estar transmitindo a força necessária para alterar seu tamanho. E de onde vem essa força? Pois bem, essa força ela vem através da estrutura chamada corpo ciliar, em que seu interior tem o chamado músculo ciliar. São essas regiões que vão estar transmitindo força através dessas fibras para estar alterando o tamanho dessa lente conforme a necessidade que a gente segue.
Inclusive, o músculo ciliar, ele tem duas porções, uma porção longitudinal e uma porção circular, e de acordo com a necessidade, eles estão exercendo força. A longitudinal é principalmente para estar aumentando o diâmetro da lente, enquanto que a parte mais circular, ela está comprimindo entre si, fechando um pouco o comprimento. O mesmo mecanismo existe um pouco aí na íris, mas é um pouco menos avançado. Certo, gente? A última coisa que eu quero tratar sobre vocês é que é o seguinte: o que mantém a forma da córnea? O que permite a córnea estar mantendo esse formato dela e não às vezes está indo para trás ou para frente, né? O que regula isso? Pois bem, a gente tem essa região chamada câmara posterior do bulbo do olho, que é essa pequena região que está na frente das fibras onulares. Nessa região tem a produção do chamado humor aquoso, que vai depois atravessar na região da câmara anterior do olho e vai estar mantendo esse formato. Além de estar ajudando a irrigar algumas estruturas, estar mantendo a forma, ajudando na captação da luz, tudo isso. Então esse humor aquoso, ele é permanente? Não. A gente constantemente produz humor aquoso e ele constantemente está indo para a câmara anterior do olho, né? Então, como a gente regula essa quantidade de humor aquoso? Vocês conseguem ver aí que tem o chamado ângulo iridocorneal. Esse ângulo tem um nome muito lógico, né? É o ângulo formado entre a íris e a córnea. E nesse ângulo a gente tem, né, a imagem não favorece muito, mas do outro lado da imagem você consegue ver o chamado seio venoso da esclera. Então esse humor aquoso, ele é captado nesse ângulo iridocorneal, está em toda a região da córnea, né, toda a borda da córnea, e vai estar sendo depois absorvido por esse seio venoso da esclera, permitindo essa troca de líquido constante, certo? Agora se pergunta, e se isso dá um problema? E se alguma coisa que prejudique esse seio venoso ou que diminua esse ângulo? Então a gente vai ter uma situação que é chamada de glaucoma, que é o aumento da pressão intraocular e que ela pode levar até a cegueira se ela não for tratada corretamente. Isso, uma das suas causas é esse fechamento desse ângulo iridocorneal que vai impedir que esse líquido seja reabsorvido. Tudo certo? Agora, na próxima imagem, eu coloquei essas duas imagens porque elas trazem algumas estruturas a mais que eu não discuti até o momento e que eu nem vou discutir nesta aula de hoje por serem coisas muito específicas. Eu coloquei apenas para vocês terem a oportunidade de estudar mais tarde, certo? Aqui a única coisa que eu vou chamar a atenção é na imagem da direita, que a gente consegue ver muito claramente esses músculos esfíncter da pupila e dilatador da pupila, que é o que vão estar controlando a extensão da íris. A gente consegue ter uma visão muito boa de como funciona essa questão muscular, que regula o tamanho da pupila, a quantidade de luz que está entrando. Mas eu não vou tratar com vocês. Essa próxima imagem também, no próximo slide. Essa imagem aqui eu não vou estar tratando com vocês também, porque é a questão da vasculatura do olho, que é uma coisa extremamente específica, extremamente complexa, com uma série de estruturas vasculares muito bem delimitadas, e que caso alguém tenha mais interesse, eu deixei aqui também apenas como material de estudo para vocês estarem tendo acesso depois, certo? Mas como vocês podem ver, é uma coisa extremamente complexa e que não é o objetivo da nossa aula, é mais tratar algumas estruturas genéricas, certo? Pois bem, gente, agora no próximo slide, esse aqui eu vou estar tratando com vocês bastante, porque ela é uma parte extremamente importante, que é a região do fundo do olho. Aqui a gente tem as nossas camadas básicas, né? A esclera, a corióide, a retina. E aqui na retina, vocês conseguem ver uma pequena região chamada mácula lútea, né? Que é uma pequena região de depressão do tecido nervoso. Um pouco do lado dela, a gente tem a região que o nervo óptico está adentrando o olho. E o que o senso comum diria? Essa região da mácula lútea é a região que tem a menor captação de imagem, e essa região que o nervo óptico entra no olho é a região de maior captação de imagem. Afinal, é o que faz sentido. Na verdade, o oposto é verdade.
esse intuito que a gente tem, ele é totalmente em contradição com o que acontece. Na verdade, a região de maior acuidade visual, a região em que quando a luz bate é que a gente tem a maior capacidade de foco, de concentração, é a região da mácula lútea. É ali que tem a quantidade mais precisa de análise de informação visual e transformação em condução nervosa na retina. Enquanto que essa região em que o nervo óptico adentra o olho é o chamado ponto cego. Essa região que a gente tem quase nenhuma recepção de informação no olho. Então a gente consegue ver que essa parte aqui ela é um pouco contra-intuitiva. Também aqui na nossa região do nervo óptico, a gente consegue perceber que é dentro do nervo óptico que está entrando as chamadas artérias e veias centrais da retina. Isso é um pouco contra-intuitivo também, mas essa é uma das regiões do corpo em que a vasculatura ela vem dentro e depois ela vai e se abre em quatro arteríolas e 4 veias, vênulas, né, na região do olho, que vão estar irrigando a região da corióide, tudo isso, certo? A última coisa que eu quero apontar para vocês é que a gente tem a estrutura chamada como corpo vítreo. O que é o corpo vítreo? Corpo vítreo é uma espécie de um gel, uma gelatina, né, que existe no interior do olho e que dá a sua formação, né, que mantém a sua forma. Inclusive, se um dia vocês fizerem um curso de dissecação de olho, que é uma aula que, sem ironia nenhuma, é extremamente enriquecedora, e vocês conseguirem pegar esse corpo vítreo na mão, vocês vão perceber como ele realmente parece uma geleca. Vocês podem pegar, vocês apertam ele, se muda de forma, é extremamente interessante. Certo? Agora, na próxima imagem de vocês conseguem ver uma visão que o oftalmologista tem quando ele enfia aquela luz no nosso olho. Né? Quando ele está cegando a gente através disso, é isso aqui que ele está vendo. Então vocês conseguem ver ali no fundo do olho, né, a região da mácula lútea, que nem eu falei, é a região de maior acuidade visual, e o disco do nervo óptico, que é a região que tem quase nenhuma captação de luz e imagem, né? E que é daí que sai a maior parte da vasculatura do nosso olho. Certo, gente? Agora que a gente trabalhou um pouco sobre o olho, vamos trabalhar um pouco o que tem ao redor do olho. No próximo slide, vocês já conseguem ver aqui a musculatura do olho, né? E aqui a gente consegue ver que existem 6 músculos que estão principalmente envolvidos na movimentação do olho. 4 músculos têm uma função extremamente básica, né? Que são os músculos retos superior, lateral, médio e inferior. Esses 4 músculos, eles têm um anel fibroso comum, de onde eles saem, certo? E como eles funcionam? Eles funcionam de uma forma extremamente básica. Se o reto medial puxa, o olho vai para medial. Se o reto lateral puxa, vai para a lateral. E assim em diante. Outra coisa, outros 2 músculos extremamente importantes na movimentação do olho é os músculos chamados oblíquo superior e inferior. Esses músculos, na verdade, quando eles estão se funcionando, eles movimentam o olho na direção contrária a eles. Ficou confuso? Prometo que é simples de entender. A gente tem à direita, essa imagem do néter, tem aquela estrutura chamada tróclea. A estrutura da tróclea é onde o tendão do músculo oblíquo superior ele vai se contornar, então ele vai dar a volta na tróclea e ele vai se inserir meio que de forma inversa no olho. Então, quando ele puxa, ele faz um sistema de alavanca, né? Então, em vez de estar puxando o olho na direção do músculo, na verdade, ele está puxando na direção oposta. Ele faz o serviço de alavanca, né? Então, vocês conseguem perceber que ele está preso numa região mais posterior do olho, está fazendo sistema de alavanca, mas quando ele puxa, o olho ele se desvia para baixo e para a lateral. A mesma coisa é verdade sobre o oblíquo inferior. Ele também puxa na direção contrária da direção de suas fibras. Certo? Na próxima imagem, essa próxima imagem aqui, eu vou passar ela bem rápida para vocês. Tem uma coisa apenas que eu queria chamar a atenção para vocês.
Vocês conseguem perceber que aqui que o olho ele não está solto na órbita, né? Ele não está pendurado na órbita sozinho. Na verdade, ele está inserido uma grande quantidade de gordura periorbitária, né? Chamado colchão gorduroso do olho. E ele está lá imerso junto com seus músculos. E essa gordura ela vai servir como região de proteção, de amortecimento de impactos, certo? E ela vai estar ajudando a manter o olho na sua posição certinha. Então, essa estrutura de gordura é extremamente importante. E quando a pessoa recebe um soco, um impacto muito forte no olho, que quebra os ossos da região inferior que a gente vai tratar, é para aí que essa gordura escorre, né, e permite que o olho acabe deslocando para baixo. Agora que a gente falou desses componentes do interior da órbita, vamos falar um pouquinho da órbita em si, né? Vamos na próxima imagem, a gente tem os componentes ósseos da órbita. Vocês já viram na aula passada, mas eu vou passar rapidinho com vocês os 7 ossos que ajudam a formar a órbita. Em azul, a gente tem o osso frontal. Em amarelo, a gente tem 2 partes do osso esfenoide. Aqui em laranja, meio marrom, a gente tem o zigomático, né? A gente tem agora, com a legenda do outro lado, a gente tem meio em cinza o osso etimoide. A gente tem lá no fundo, em rosinha, a gente tem o osso palatino. E uma parte insignificante da maxila, que está em verde, também ajuda. Agora, tudo isso são partes relativamente pouco pequenas desses ossos, né? Agora, tem um osso que é quase completamente dedicado à formação da órbita, que é o osso lacrimal. Vocês conseguem ver que, até pelo nome dele, a relação muito íntima dele com essa região do olho. No próximo slide, ele é, na verdade, um repeteco da aula passada. Eu deixei aqui, caso vocês queiram estudar um pouco, essa parte de canais, canal óptico, fissuras orbitais, né, as estruturas que passam por ela. Mas como já foi abordado na última aula, eu vou estar pulando certinho. Já coloquei aqui, caso vocês queiram revisar depois, tendo uma ideia melhor, né, como elas se relacionam com as outras estruturas da órbita. Agora, vamos colocar de novo um pouquinho de músculo, um pouquinho de pele. E essa imagem aqui, além de estar dando uma agonia grande em vocês, a gente está conseguindo ver as estruturas da pálpebra bem mostradas aí, né? Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês? Vocês conseguem ver aqui que tem uma série de glândulas na região interna da pálpebra, tanto a pálpebra inferior quanto a pálpebra inferior. São chamadas glândulas tarsais. Essas glândulas tarsais, elas produzem uma quantidade de líquido, de proteção no olho, irrigação do olho, que ajudam a proteger, né? Lubrificar o olho, impedir que depósito de sujeiras, de partículas que podem estar ferindo, né? E uma coisa que é extremamente interessante é que essas glândulas, elas são cobertas, né, pelo próprio tecido da conjuntiva, né, que é o tecido que está saindo do próprio olho. Então, a parte da camada da esclera, né, que é chamada conjuntiva, ela vai estar saindo do olho, ela vai estar formando o que a gente vai chamar de fórnices, que são pequenas saculações ao redor do olho, e elas vão estar depois se dobrando sobre si mesmas para cobrir essas glândulas tarsais, certo? Outra coisa extremamente importante aqui são as regiões chamadas de papilas e pontos lacrimais superiores e inferiores, que vão estar fazendo a drenagem das lágrimas, que esse é o caminho que as lágrimas percorrem. Eu vou estar tratando para vocês alguns slides mais para frente. Mas vocês conseguem ver, né? Então, esse fórnice inferior da conjuntiva, que é essa saculação formada quando essa conjuntiva ela se dobra e avança sobre a região interior da pálpebra, certo? Agora, eu vou mostrar em maior detalhe como isso funciona no próximo slide, né? Que é esse slide que tem um corte na região do olho. Vocês conseguem ver aí em preto essa saculação que eu falei, né? Que é os fórnices superior e inferior da conjuntiva. Então, a conjuntiva está saindo sai, né,
ela termina de recobrir o olho, se dobra sobre si mesma, forma essa saculação que vai servir como um pequeno depósito desse material lubrificante, dessas lágrimas, né? Que estão ajudando a proteger o olho e impedir lesões, esse tipo de coisa. Certinho, gente? Agora, meu próximo slide é meu último, né? E aqui vocês conseguem ver muito claramente aqui o trajeto que as lágrimas vão fazer. De onde as lágrimas saem? Em sua maioria, as lágrimas saem da chamada glândula lacrimal, que é dividida em uma parte orbital e uma parte palpebral, né, de acordo com a posição desses componentes da glândula. Eles escorrem e se juntam junto com o produto das glândulas tarsais, né, e eles começam a recobrir o olho. Essas lágrimas, elas são drenadas, como eu falei, pela papila e pelos pontos lacrimais superiores e inferiores, percorrem o canalículos lacrimais e se aglomeram, né, se juntam numa região chamada saco lacrimal, que depois elas vão descer através do ducto lacrimonasal, até que elas desembocam na região do meato nasal inferior, na chamada válvula de Hasner. Por isso, vocês conseguem ver que o nariz ele tem uma conexão quase que direta com o olho. É por isso que quando a gente começa a chorar, a gente começa a ter o nariz um pouco mais entupido, porque vai ter uma produção em excesso dessas lágrimas que vai estar percorrendo através desses pontos e papilas lacrimais, vão começar a lotar, por assim dizer, os canalículos lacrimais e fazer uma produção maior de muco, fazendo com que o nosso nariz fique inchado, né, fique obstruído por essa grande quantidade de muco no momento que a gente está chorando, seja por emoção, seja por coriza, qualquer outra coisa. Certo, gente? Isso encerra a minha parte. Agradeço muito a presença de todo mundo. E agora eu vou deixar vocês com a nossa Luana para dar um pouco sobre orelha.